As inumeráveis e diversas belezas naturais do nosso mundo são um convite constante para exercer nossa capacidade de explorar, de conhecer e reconhecer este maravilhoso lugar que chamamos de lar. Um planeta que compartilhamos com outros seres vivos, como por exemplo estes simpáticos puffins aqui na Islândia, que além de acompanhar-nos no dia a dia da sobrevivência, refrescam nossa existência com suas cores, cantos e movimentos, cumprindo um papel fundamental para fazer deste mundo um lugar melhor. O nosso planeta, ele tem um mosaico de paisagens e essas paisagens são ocupadas primeiramente pela vegetação. Por isso que nós identificamos elas utilizando o conceito de biomas, onde você alia um tipo climático predominante, um tipo de vegetação predominante e até um tipo de relevo predominante, que resulta do intemperismo do clima e da ação das plantas sobre aquela área, né? Em seguida a isso, nós vamos ter então o povoamento daquela área. Primeiro vem os herbívoros, aqueles seres que vão ter nas plantas e na vegetação o seu alimento, e depois os carnívoros que seguem esses seres. Essa gama, ela é ampla. Nós temos até um erro grosseiro. O nosso erro grosseiro é dizer o quê? Olha, nós calculamos entre 5 milhões e 50 milhões o número de espécies. Não é entre 5 e 50, é 5 milhões e 50 milhões. Né? Há muitas espécies que nós nem conhecemos. Quando você observa o planeta, você vai observar, por exemplo, a vida, que é aquela que aparece em figurinhas, em jornais, em revistas. E ela possui uma qualidade fantástica, que é a sua variedade. Quando o biólogo vai para a natureza e ele investiga esse tipo de situação, ele se depara com N elementos dos mais complexos, desde química até a estrutura geofísica que esse animal possui. Muitos, inclusive, trabalham com estruturas matemáticas para tentar compreender como que essas estruturas são montadas, são construídas. E daí surgiu a pergunta mais simples, né? O que é vida? Bom, foi um absurdo tentar explicar o que é vida, porque na biologia moderna a gente não sabe o que é vida ainda. Devido à quantidade tão complexa de elementos que são capazes de ser chamados de vida. Então o que é vida? Bom, nós não sabemos o que é vida. Como biólogos, nós começamos a nos questionar o seguinte: bom, então o que é necessário para ser vida? E agora ficou mais fácil de explicar. Então nós trabalhamos com a ideia de modelos de reprodução, modelos metabólicos, estruturas celulares ou não, capacidade de executar respiração, reprodução. Então essas são características mais interessantes. Abandonamos o conceito do que é vida, porque não sabemos o que é, e passamos então a analisar o que é que os seres vivos podem nos responder. Si queremos definir a los animales como grupo abarcando a todos los animales, las características principales serían que son pluricelulares, es decir, están formados por muchas células y esas células se reparten las funciones en su cuerpo, pues unas se dedican a una cosa, otras tienen otras funciones, que son heterótrofos, que quiere decir que no hacen fotosíntesis, sino que se alimentan de otros organismos. Y luego ya hay una serie de características que no las cumplen todos, pero sí la mayoría, como por ejemplo que tienen un sistema nervioso que les permite detectar qué es lo que pasa a su alrededor y reaccionar de alguna manera a lo que está pasando a su alrededor, que tienen unos órganos de los sentidos que les permiten precisamente pues, saber qué cosas están ocurriendo a su alrededor, que muchos de ellos tienen la capacidad de movimiento, de desplazarse de un lugar a otro, de manera más o menos activa, pero que pueden hacerlo. Entonces, dentro del mundo animal hay una gran diversidad y muchas veces la idea que tenemos nosotros de un animal es diferente que la que tendría un científico. Desde as mais altas montanhas
até as profundezas do alto mar. Quando percorremos a extensa superfície terrestre ou simplesmente paramos para descobrir as maravilhas ocultas em nosso próprio jardim, encontramos incontáveis seres com quem compartilhamos este maravilhoso mundo. Alguns são companheiros da nossa vida cotidiana, outros são tão estranhos que parecem pertencer a outro planeta. À medida que conhecemos mais e mais a interminável diversidade do mundo animal, reconhecemos a dimensão dos conceitos, a finitude das estruturas, as limitações ao tentar explicar de forma simples a ordem, a interdependência e a perfeição que vemos nestes seres, embaixadores da vida em cada canto da Terra. Os seres vivos, antigamente, eles eram classificados de uma forma bastante simples, justamente porque não eram tão conhecidos, né? Então, o mundo era dividido, o mundo vivo, em animais e vegetais. Então, quando eu era menina, se falava isso. Você classifica em mineral, vegetal e animal, né? E quando os seres vivos, então, animais e vegetais, você precisava de colocar um organismo dentro de um desses dois grupos. Mas nem sempre isso era fácil, né? E no passado muitos organismos foram confundidos, né? Por exemplo, muitos organismos marinhos, que são, por exemplo, imóveis, como os corais, como os crinoides, que são os lírios do mar, eles foram considerados como vegetais. Por quê? Porque parecem realmente uma flor, né? Os poliquetas, que são vermes marinhos, alguns deles vivem em tubos, mas tem uns tentáculos que eles põem para fora, coloridos. E você olha, lembra uma flor, mas na verdade aquilo de lá é um animal. Mas quando então foram se conhecendo os animais, foram vendo, e os vegetais foram vendo que havia muitos grupos, muitos organismos que no se enquadraban en ninguno de esos grupos, ¿no? Cuando pensamos en los animales, normalmente nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es un animal, y si nos dicen, pues menciona 5 animales, seguramente todos estarán pues entre el león, la jirafa, la serpiente, la vaca y el perro. Pero eso en realidad es un grupo muy pequeño de lo que es la biodiversidad del reino animal. Dentro del reino animal hay muchos grupos distintos y los animales vertebrados, que son esos que nosotros estamos más acostumbrados a ver, son realmente una parte muy pequeña, son realmente una minoría de ese reino animal. Dentro del reino animal tenemos muchos más animales invertebrados que vertebrados, y dentro de los invertebrados tenemos una variedad tremenda. Tenemos animales que en lugar de tener un esqueleto interno como los vertebrados, tienen un esqueleto externo, como serían por ejemplo los insectos, los arácnidos, los crustáceos, los cangrejos, las langostas, los milpiés o los ciempiés. Tenemos esos animales. Tenemos otros animales que no tienen un esqueleto externo que puedan mover, articulado, pero que sí que se protegen con algún tipo de caparazón, como por ejemplo podrían ser los moluscos. Luego tenemos los gusanos, y dentro de los gusanos hay distintos tipos de animales. Y luego tenemos una serie de animales que ni siquiera parecen animales. Cuando uno mira, por ejemplo, una estrella de mar, que no tiene una cabeza, que no tiene unas piernas, unos brazos, unas extremidades, pero eso es un animal. Y hay otros que incluso aún tienen menos forma de animales, como podrían ser, por ejemplo, las esponjas o los corales. Esos son animales, tienen las características, pertenecen al reino animal, pero no es lo que a nosotros nos viene a la cabeza normalmente cuando pensamos en los animales. O conceito de animal é extremamente complexo. Quando eu falo de animais maiores, mamíferos, quando eu falo de répteis, quando eu falo de aves, quando eu falo de estruturas desse tipo, eu consigo, vamos dizer assim, ter um divisor de água, sabe? Porque eu estou no ápice da montanha, mas toda vez que eu escorrego para descer no limite entre uma e outra, sobra aqui um eixo, um elemento que acaba me tornando extremamente complexa, a ideia de classificação. Por isso que ter uma ideia, uma definição do que é um animal, isso é tremendamente complexo. A gente vai ficar com o ápice da montanha porque é mais fácil falar. E vamos deixar esses elementos escorregadios para quando o estudante talvez chegar na faculdade e ele por si próprio perceber: professor, tem uma dificuldade muito grande aí. Como é que você vai resolver esse problema? Pois é, a gente não resolve. Quem sabe a gente vai ter que jogar fora o paradigma evolutivo e tentar reconstruir essa ideia taxonômica de tal maneira que a gente compreenda que os seres vivos foram projetados para os seus ambientes e não que eles evoluíram para esse ambiente.
A partir do momento que eu penso desse jeito, eu não preciso mais de um elo de ligação, eu não preciso mais forçar a barra de fazer com que esse ápice vire, quem sabe, uma planície. Ele continua sendo um ápice a partir do momento que eu penso que cada um foi projetado. A partir do momento que eu quero forçar a ideia de elo evolutivo, aí a complicação é violenta, os conceitos são mais complexos e eu não consigo te dizer qual é a definição exata do que seja um animal. Então eu tenho o reino animal, que cabe todos os animais, eu tenho o reino vegetal, eu tenho os moneras, eu tenho os protistas, eu tenho os fungos. Então a ideia básica na construção do Whittaker, quando fez isso, foi tentar colocar o maior conjunto de elementos que pudesse juntar esses seres vivos. Então, poxa, é um ser fotossintético, então vamos botar no vegetal. Não é fotossintético, então vamos jogar para o animal. Mas a parede dele, a forma como ele é revestido, não é feito com estruturas celulares, então vamos jogar em outro grupo. De tal maneira que a gente tem 5 reinos distintos. Os animais, os vegetais, as moneras, os protistas e os fungos. Bom, isso nunca pegou bem para o evolucionista, porque ele precisa, na verdade, de um único reino. Ou seja, desse reino deu origem a todos os outros. É a explicação maravilhosa do ponto de vista biológico. Então, quando ele achou 5 reinos, a coisa ficou horrível. E piorou quando a gente descobriu que é um grupo especial, que são os vírus. Os vírus não se encaixam em nenhum desses grupos aqui. Bom, precisava haver uma classificação taxonômica que, vamos dizer assim, fosse mais adaptável ao processo evolutivo. Entra em ação, então, um conjunto de biólogos, entre eles o Buzi, que ele propõe 3 reinos. Então ele propõe um conjunto de bactérias que não tem precedente na história da Terra, são as Archaea. Ele tem a proposta de um grupo de bactérias que são procariontes e o grupo Eucária, que são os chamados eucariontes, onde entra todos nós. Bom, de 5 ou 6 saímos para 3, já melhorou do ponto de vista evolutivo. Então a ideia é regredir as características de tal maneira que a gente encontre pelo menos aquele tronco original que deu origem a todos os seres. O processo de classificação biológica ele tem sofrido muito com isso. Por isso que eu costumo dizer, né? Se você parar de pensar de maneira evolutiva, com certeza você vai abrir os seus horizontes para outros modelos de explicação. Na ânsia de encontrar no observável uma explicação para aspectos que se estendem muito além da nossa compreensão, como, por exemplo, a origem, muitas vezes subestimamos o poder da subjetividade para preencher os vazios e fazer com que os resultados apoiem uma determinada cosmovisão, que geralmente coincide com a mais popular do momento. Mas será que ao abrir nossas mentes para novos modelos de explicação, não poderíamos encontrar ideias ainda melhores para compreender o passado do nosso planeta? We use this term, the fossil record, to mean this whole series of rocks and what fossils they contain. And that can tell us about the past. It can tell us various things about the past and what happened. The older rocks, that is the lower rocks in the geologic column, they have a lot of fossils very different from what we have today. And if we look at that from a biblical framework and let that help us understand them, there must have been many habitats before the flood with all these unique kinds of animals that were destroyed. Those habitats were destroyed during the flood and were not able to get reestablished after the flood. And so those animals are gone. That's why they're extinct. And many creatures went extinct at different points in the fossil record. Existem bactérias, por exemplo, na camada geológica que são gigantescas, que desafiam estruturas físicas. Massa ao quadrado, volume ao cubo. Então, essa regra física diz que eu não posso ter uma bactéria gigantesca porque a própria membrana ia explodir, porque a massa ao quadrado não suporta um volume ao cubo. Só que o que eu encontro na cadeia geológica, nas camadas geológicas? Eu encontro bactérias gigantescas, bactérias enormes, que se comparadas às bactérias que a gente tem hoje, são verdadeiras escânias do lado de uma bicicleta. Como que eu posso explicar isso? Do ponto de vista evolutivo, não dá para explicar. Eu preciso abandonar o paradigma evolutivo para poder pensar de maneira diferente e começar a perceber que havia uma natureza totalmente distinta num momento da Terra que não existe hoje.
Essa natureza distinta, gigantesca em todos os seus níveis, se acomoda basicamente ao modelo bíblico. Somente a Bíblia fala de seres humanos gigantes, de coisas gigantes, de animais gigantes. Só a Bíblia fala disso. O behemote, citado em Jó, por exemplo, fala de uma estrutura cuja cauda era de um cedro, ou seja, alguma coisa gigante, violenta, coisa que eu não encontro hoje, não há paralelo hoje. Então, se eu olho essa classificação biológica, eu só posso explicá-la a nível de macro, eu só posso explicar a nível de ensino médio, porque quando eu entro na faculdade e eu tenho que fazer o meu aluno tentar compreender essas estruturas, ele vai começar a perceber que existem tantas variantes, tantas variações, que por si só já tornaria o método totalmente inválido. E o sonho do evolucionista de fazer com que todos esses elos convirjam para um ponto só, ele é abandonado, porque na verdade converge para vários pontos. São várias as ramificações que dão origem a todas as estruturas vivas da natureza. Quando eu olho esse modelo de classificação, eu percebo que tem algo errado. Mas eu, como biólogo, e obrigado que sou pela academia, apenas analisar do ponto de vista evolutivo, eu dispenso qualquer outra forma de pensamento e acabo encaixando toda essa diversidade na minha caixinha, que não cabe mais, ela está explodindo de tão grande que está. Exatamente porque eu não consigo mais compor ou recompor ou reestruturar a natureza para ficar dentro daquele modelo que é um grande paradigma, é uma forma somente única de ver a ciência. É o dever da verdadeira ciência observar livremente, pesquisar sem sujeições, com humildade e diligência, abster-se de declarações conclusivas, evitando censuras, compreendendo que a subjetividade é um fator inevitável, mas que uma vez identificada pode e deve ser evitada, com o fim de não comprometer a imparcialidade de uma investigação. A forma como a gente define cada conceito na área que a gente está estudando faz bastante diferença na própria pesquisa e até das conclusões que a gente pode tirar. Porque é a definição que vai delimitar o campo de estudo. Quando a gente tem uma definição ruim, a gente tem um campo de estudo que não está bem definido. O que acontece? Ele tem uma borda com aquela famosa zona cinza. Essa zona cinza vai ter objetos sobre os quais a gente tem dúvida se eles se encaixam ou não em alguma coisa. Por exemplo, no caso do conceito de espécie, né? Que a gente usa um conceito que é, digamos assim, incompatível com a definição de classe de equivalência. Que efeitos isso pode causar? Pode causar, por exemplo, conclusões que vão ser diferentes para uma mesma observação, dependendo de como eu interpreto os fatos, se eu acho que alguma coisa se encaixa ou não numa nova espécie, vou poder tirar conclusões diferentes. Por exemplo, houve um caso de surgir uma espécie nova num determinado evento, sim ou não? Depende de como eu defino espécie. E isso pode mudar totalmente o rumo de uma investigação, o rumo da conversa, né? Então, por exemplo, quando tem aqueles debates lá sobre se ocorreu ou não o dilúvio, né? Ou tentando mostrar que a história do dilúvio é absurda. Quantas espécies caberiam na arca de Noé? Quantas espécies existem hoje? Mas todas as espécies que existem hoje estavam na arca de Noé? Não existem variações? Quantas espécies de caninos existem hoje? Né? São todos originais de um ancestral comum? Ou existem vários ancestrais comuns? Segundo o modelo de Darwin, todos teriam vindo de um ancestral comum. Só que para a gente avaliar isso, a gente tem que tem que fazer observações e tem que verificar o processo de especiação, verificar se existem limites ou não, se qualquer coisa pode se transformar em qualquer coisa, dadas as circunstâncias adequadas, né? Com o passar do tempo, muitas gerações, com diferenças entre ancestrais e descendentes e seleção natural, para ver se realmente são possíveis todos esses caminhos. Então o ponto é,
Sem resolver algumas questões básicas desse tipo, algumas discussões caem no terreno das preferências. Eu prefiro pensar dessa forma. Nesse momento é mais conveniente eu dizer que isso aqui são espécies diferentes para comprovar que está havendo especiação. Nesse outro momento não. Então é um terreno um pouco perigoso. Quando a gente analisa o processo de construção dos animais, a gente começa a perceber que cada animal foi projetado para um determinado tipo de ambiente e de situação. Eu não consigo encontrar dentro da cadeia evolutiva nada de um dando origem ao outro. Eu encontro, pelo contrário, fraudes em livros didáticos, por exemplo. Existem fraudes grotescas. A evolução do cavalo, por exemplo, coloca os cavalos numa ordem cronológica, numa ordem de tamanho, numa ordem de aparecimento de estruturas como mandíbula, boca, dente. Só que quando você olha na cadeia geológica, o que acontece? O cavalo pronto já estava lá embaixo, enquanto que o cavalo todo, faltando pedaços, está aqui em cima. Quer dizer, não bate do ponto de vista técnico, científico, aquela análise que o pesquisador está colocando no livro para ter acesso à população. Isso não bate do ponto de vista científico. Quando eu vou olhar isso na extensão dos grupos animais, existe um outro problema crônico. Por quê? Porque para estabelecer vínculos evolutivos, eu preciso colocar os animais um do lado do outro, já mais parecidos uns com os outros. E depois o pesquisador, o que ele faz? Ele procura achar um correspondente abaixo que provavelmente tenha sido descendente tanto de um quanto de outro. O que acontece nas estruturas de cladogramas, que é o nome que a gente dá para isso, que tem por aí? Não existe, não tem esse ser. Tanto é que o pesquisador ele coloca um tracejado, ou seja, deve ser por aqui. Existem pesquisadores, inclusive, que eles colocam o tracejado, mas chega um momento que ele não sabe mais em quem liga, ele põe um ponto de interrogação, ou seja, alguém tem que descobrir o que está acontecendo aqui. Os animais, de modo geral, que a gente enxerga na natureza, obedecem a esses mesmos conjuntos de regras, essas mesmas estruturas pensantes. Quando eu olho para um e observo para o outro, eu percebo que cada um está adaptado ao seu ambiente. Então, por exemplo, eu tenho o camelo de 2 corcovas naquela região mais alta da Ásia e tenho o camelo de 1 corcova, que está na região mais baixa da Ásia. O que tem de diferença entre elas? Qual é a característica que fez de um ou outro? Densidade, umidade relativa do ar, ou seja, o ambiente construiu esses indivíduos para aquele momento histórico. Com o avanço da tecnologia, os conceitos iniciais sobre a genética dos organismos, sua capacidade de se adaptar ao ambiente onde vivem e a velocidade em que isso é possível mudaram muito. O surgimento recente da epigenética, termo cunhado em 1942 por Conrad Hall Waddington, tem reinterpretado antigos conceitos sobre a complexa linguagem do genoma, introduzindo também a noção de que o ambiente e as experiências próprias podem marcar o material genético, e inclusive serem transmitidas para gerações futuras. Qual será a origem desta caixa de ferramentas nos genes de cada organismo, que conta com a informação necessária para se adaptar melhor às diversas necessidades do seu ambiente? Pode essa memória com características e combinações estratégicas para a sobrevivência ter surgido do nada? Ou poderíamos pensar em um ser inteligente que projetou cada ser, não apenas para o seu desenvolvimento em um certo momento da história, mas para sua adaptação, caso as circunstâncias mudem? Quando a gente olha essa variabilidade de seres vivos na natureza, a gente começa a perceber como é fantástico essa multiplicidade de cores, multiplicidade de patas, multiplicidade de antenas. E nós precisamos perceber que, como seres humanos, nós estamos intimamente ligados a eles, de todas as formas possíveis. Quando eu percebo, por exemplo, que os vários conjuntos animais, cada um deles tem uma função, tem uma atividade ecológica, eu começo a perceber que eu faço parte desse carrossel gigantesco que é a natureza. O ser humano parece ter uma íntima ligação com essas estruturas naturais. Essa forma como a gente vê a natureza, ela extrapola o processo evolutivo normal. Não dá para pensar em evolução. Um aspecto interessante quando nós estudamos as espécies é enxergarmos todas as relações que tem entre elas. É verdade que existe o predatismo, parasitismo, que são aquelas relações indesejadas.
mas também existe o mutualismo, o amensalismo, e as espécies interagem. Às vezes, uma oferece para a outra aquilo que ela precisa sem prejuízo algum, mostrando que não é uma raia de guerra, mas uma raia de existência, aonde também está preservada essa capacidade de vida coletiva, o cuidado, o zelo, e até mesmo que nós queremos abrogar apenas para a nossa espécie, né? Mas vamos compartilhar com as outras também, até a manifestação do amor. Quando eu, de maneira despreparada, creio eu, de maneira sem informação, e talvez a educação venha a suprir isso, quando eu acabo desmatando, destruindo, quando eu acabo ignorando essa minha necessidade de contemplar a natureza, de me envolver com ela, eu vou sair dessa área ecológica e ir para uma área mais forte, mais psicológica. Hoje nós sabemos que os animais podem corrigir rotas metabólicas, podem permitir a associação de ideias a pessoas, por exemplo, que tiveram perdas cefálicas e inclusive pessoas com doenças genéticas. É muito famoso o tratamento que é dado a deficientes mentais, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, com golfinhos, com cavalos, com animais de todo tipo em todas as partes do mundo. Essa interação biológica extrapola o ambiente científico. É algo que a descrição é psicológica. O bem-estar que faz chegar em casa, ver seu cachorrinho, ver seu filho brincando com esse animal, o cantar de um pássaro, a refrigeração que isso traz para a alma, para o indivíduo, faz com que eu consiga compreender que esses animais não estão ali para evoluir. Do ponto de vista evolutivo, o besouro não precisava ter cor nenhuma. Ele se dá muito bem preto e cinza. Mas por que ele é colorido? Sabe, são perguntas que eu me faço a todo instante. Por que as aves possuem tantas cores? Por que os frutos possuem multiplicidade de cores? Isso só me mostra que um Deus muito querido, muito preocupado comigo, se preocupou inclusive com o meu bem-estar visual. A forma como eu vou me adaptar, a forma como eu vou usufruir dessa natureza que foi construída para mim. A partir do momento que eu entendo que eu sou o mordomo dessa criação, que me foi dada a função de cuidar dela, de preservá-la, eu começo a apreciar, a analisar, a compreender o quanto isso é fundamental para o meu bem-estar, como ser humano, como pessoa. Se eu faço essa ponte, essa associação, eu entendo que esses animais em nenhum momento podem ser prejudicados. Esses animais, eles possuem um papel, eles possuem uma ação, e não é só ambiental e ecológica, ela é antes de tudo psicológica, ela é antes de tudo divina. Um papel fundamental para fazer deste mundo um lugar melhor. O nosso planeta, ele tem um mosaico de paisagens e essas paisagens são ocupadas primeiramente pela vegetação. Por isso que nós identificamos elas utilizando o conceito de biomas, onde você alia um tipo climático predominante, um tipo de vegetação predominante e até um tipo de relevo predominante, que resulta do intemperismo do clima e da ação das plantas sobre aquela área, né? Em seguida a isso, nós vamos ter então o povoamento daquela área. Primeiro vem os herbívoros, aqueles seres que vão ter nas plantas e na vegetação o seu alimento, e depois os carnívoros que seguem esses seres. Essa gama, ela é ampla,
Nós temos até um erro grosseiro. O nosso erro grosseiro é dizer o quê? Olha, nós calculamos entre 5 milhões e 50 milhões o número de espécies. Não é entre 5 e 50, é 5 milhões e 50 milhões. Né? Há muitas espécies que nós nem conhecemos. Quando você observa o planeta, você vai observar, por exemplo, a vida, que é aquela que aparece em figurinhas, em jornais, em revistas. E ela possui uma qualidade fantástica, que é a sua variedade. Quando o biólogo vai para a natureza e ele investiga esse tipo de situação, ele se depara com N elementos dos mais complexos, desde química até a estrutura geofísica que esse animal possui. Muitos, inclusive, trabalham com estruturas matemáticas para tentar compreender como que essas estruturas são montadas, são construídas. E daí surgiu a pergunta mais simples, né? O que é vida? Bom, foi um absurdo tentar explicar o que é vida, porque na biologia moderna a gente não sabe o que é vida ainda. Devido à quantidade tão complexa de elementos que são capazes de ser chamados de vida. Então, o que é vida? Bom, nós não sabemos o que é vida. Como biólogos, nós começamos a nos questionar o seguinte: bom, então o que é necessário para ser vida? E agora ficou mais fácil de explicar. E tem uma atividade ecológica, eu começo a perceber que eu faço parte desse carrossel gigantesco que é a natureza. O ser humano parece ter uma íntima ligação com essas estruturas naturais. Essa forma como a gente vê a natureza, ela extrapola o processo evolutivo normal. Não dá para pensar em evolução. Um aspecto interessante quando nós estudamos as espécies é enxergarmos todas as relações que tem entre elas. É verdade que existe o predatismo, parasitismo, que são aquelas relações indesejadas, mas também existe o mutualismo, o amensalismo, e as espécies interagem. Às vezes, uma oferece para a outra aquilo que ela precisa sem prejuízo algum, mostrando que não é uma raia de guerra, mas uma raia de existência, aonde também está preservada essa capacidade de vida coletiva, o cuidado, o zelo, e até mesmo que nós queremos abrogar apenas para a nossa espécie, né? Mas vamos compartilhar com as outras também, até a manifestação do amor. Quando eu, de maneira despreparada, creio eu, de maneira sem informação, e talvez a educação venha a suprir isso, quando eu acabo desmatando, destruindo, quando eu acabo ignorando essa minha necessidade de contemplar a natureza, de me envolver com ela, eu vou sair dessa área ecológica e ir para uma área mais forte, mais psicológica. Hoje nós sabemos que os animais podem corrigir rotas metabólicas, podem permitir a associação de ideias a pessoas, por exemplo, que tiveram perdas cefálicas e inclusive pessoas com doenças genéticas. É muito famoso o tratamento que é dado a deficientes mentais, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, com golfinhos, com cavalos, com animais de todo tipo em todas as partes do mundo. Essa interação biológica extrapola o ambiente científico. É algo que a descrição é psicológica. O bem-estar que faz chegar em casa, ver seu cachorrinho, ver seu filho brincando com esse animal, o cantar de um pássaro, a refrigeração que isso traz para a alma, para o indivíduo, faz com que eu consiga compreender que esses animais não estão ali para evoluir. Do ponto de vista evolutivo, o besouro não precisava ter cor nenhuma. Ele se dá muito bem preto e cinza. Mas por que ele é colorido? Sabe, são perguntas que eu me faço a todo instante. Por que as aves possuem tantas cores? Por que os frutos possuem multiplicidade de cores? Isso só me mostra que um Deus muito querido, muito preocupado comigo, se preocupou inclusive com o meu bem-estar visual. A forma como eu vou me adaptar, a forma como eu vou usufruir dessa natureza que foi construída para mim. A partir do momento que eu entendo que eu sou o mordomo dessa criação, que me foi dada a função de cuidar dela, de preservá-la, eu começo As inumeráveis e diversas belezas naturais do nosso mundo são um convite constante para exercer nossa capacidade de explorar, de conhecer e reconhecer este maravilhoso lugar que chamamos de lar. Um planeta que compartilhamos com outros seres vivos, como por exemplo estes simpáticos puffins aqui na Islândia, que além de acompanhar-nos no dia a dia da sobrevivência, refrescam nossa existência com suas cores, cantos e movimentos,
cumprindo um papel fundamental para fazer deste mundo um lugar melhor. O nosso planeta, ele tem um mosaico de paisagens e essas paisagens são ocupadas primeiramente pela vegetação. Por isso que nós identificamos elas utilizando o conceito de biomas, onde você alia um tipo climático predominante, um tipo de vegetação predominante e até um tipo de relevo predominante, que resulta do intemperismo do clima e da ação das plantas sobre aquela área, né? Em seguida a isso, nós vamos ter então o povoamento daquela área. Primeiro vem os herbívoros, aqueles seres que vão ter nas plantas e na vegetação o seu alimento, e depois os carnívoros que seguem esses seres. Essa gama, ela é ampla. Nós temos até um erro grosseiro. O nosso erro grosseiro é dizer o quê? Olha, nós calculamos entre 5 milhões e 50 milhões o número de espécies. Não é entre 5 e 50, é 5 milhões e 50 milhões. Né? Há muitas espécies que nós nem conhecemos. Quando você observa o planeta, você vai observar, por exemplo, a vida, que é aquela que aparece em figurinhas, em jornais, em revistas. E ela possui uma qualidade fantástica, que é a sua variedade. Quando o biólogo vai para a natureza e ele investiga esse tipo de situação, ele se depara com N elementos dos mais complexos, desde química até a estrutura geofísica que Reconhecemos a dimensão dos conceitos, a finitude das estruturas, as limitações ao tentar explicar de forma simples a ordem, a interdependência e a perfeição que vemos nestes seres, embaixadores da vida em cada canto da terra. Os seres vivos, antigamente, eles eram classificados de uma forma bastante simples, justamente porque não eram tão conhecidos, né? Então, o mundo era dividido, o mundo vivo, em animais e vegetais. Então, quando eu era menina, se falava isso. Você classifica em mineral, vegetal e animal, né? E quando os seres vivos, então, animais e vegetais, você precisava de colocar um organismo dentro de um desses dois grupos. Mas nem sempre isso era fácil, né? E no passado muitos organismos foram confundidos, né? Por exemplo, muitos organismos marinhos, que são, por exemplo, imóveis, como os corais, como os crinoides, que são os lírios do mar, eles foram considerados como vegetais. Por quê? Porque parecem realmente uma flor, né? Os poliquetas, que são vermes marinhos, alguns deles vivem em tubos, mas tem uns tentáculos que eles põem para fora, coloridos. E você olha, lembra uma flor, mas na verdade aquilo de lá é um animal. Mas quando então foram se conhecendo os animais, foram vendo, e os vegetais foram vendo que havia muitos grupos, muitos organismos que no se enquadraban en ninguno de esos grupos, ¿no? Cuando pensamos en los animales, normalmente nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es un animal, y si nos dicen, pues menciona 5 animales, seguramente todos estarán pues entre el león, la jirafa, la serpiente, la vaca y el perro. Pero eso en realidad es un grupo muy pequeño de lo que es la biodiversidad del reino animal. Dentro del reino animal hay muchos grupos distintos y los animales vertebrados, que son esos que nosotros estamos más acostumbrados a ver, son realmente una parte muy pequeña, son realmente una minoría de ese reino animal. Dentro del reino animal tenemos muchos más animales invertebrados que vertebrados, y dentro de los invertebrados tenemos una variedad tremenda. Tenemos animales que en lugar de tener un esqueleto interno como los vertebrados, tienen un esqueleto externo, como serían por ejemplo los insectos, los arácnidos, los crustáceos, los cangrejos, las langostas, los 1000 pies o los 100 pies. Tenemos esos animales. Tenemos otros animales que no tienen un esqueleto externo que puedan mover, articulado, pero que sí que se protegen con algún tipo de caparazón.
como por ejemplo podrían ser los moluscos. Luego tenemos los gusanos, y dentro de los gusanos hay distintos tipos de animales. Y luego tenemos una serie de animales que ni siquiera parecen animales. Cuando uno mira, por ejemplo, una estrella de mar, que no tiene una cabeza, que no tiene unas piernas, unos brazos, unas extremidades, pero eso es un animal. E hay outros que incluso... Maravilhosa do ponto de vista biológico. Então, quando ele achou 5 reinos, a coisa ficou horrível. E piorou quando a gente descobriu que há um grupo especial, que são os vírus. Os vírus não se encaixam em nenhum desses grupos aqui. Bom, precisava haver uma classificação taxonômica que, vamos dizer assim, fosse mais adaptável ao processo evolutivo. Entra em ação, então, um conjunto de biólogos, entre eles o Buzi, que ele propõe 3 reinos. Então ele propõe um conjunto de bactérias que não tem precedente na história da Terra, são as Archaea. Ele tem a proposta de um grupo de bactérias, que são procariontes, e o grupo Eucária, que são os chamados eucariontes, onde entra todos nós. Bom, de 5 ou 6, saímos para 3. Já melhorou do ponto de vista evolutivo. Então a ideia é regredir as características de tal maneira que a gente encontre pelo menos aquele tronco original que deu origem a todos os seres. O processo de classificação biológica, ele tem sofrido muito com isso. Por isso que eu costumo dizer, né? Se você parar de pensar de maneira evolutiva, com certeza você vai abrir os seus horizontes para outros modelos de explicação. Na ânsia de encontrar no observável uma explicação para aspectos que se estendem muito além da nossa compreensão, como, por exemplo, a origem, muitas vezes subestimamos o poder da subjetividade para preencher os vazios e fazer com que os resultados apoiem uma determinada cosmovisão, que geralmente coincide com a mais popular do momento. Mas será que ao abrir nossas mentes para novos modelos de explicação, não poderíamos encontrar ideias ainda melhores para compreender o passado do nosso planeta? We use this term, the fossil record, to mean this whole series of rocks and what fossils they contain. And that can tell us about the past. It can tell us various things about the past and what happened. The older rocks, that is the lower rocks in the geologic column, they have a lot of fossils very different from what we have today. And if we look at that from a biblical framework and let that help us understand them, there must have been many habitats before the flood with all these unique kinds of animals that were destroyed. Those habitats were destroyed during the flood and were not able to get reestablished after the flood. And so those animals are gone. That's why they're extinct. And many creatures went extinct at different points in the fossil record. Existem bactérias, por exemplo, na camada geológica que são gigantescas, que desafiam estruturas físicas. Massa ao quadrado, volume ao cubo. Então, de espécie, né? Que a gente usa um conceito que é, digamos assim, incompatível com a definição de classe de equivalência. Que efeitos isso pode causar? Pode causar, por exemplo, conclusões que vão ser diferentes para uma mesma observação, dependendo de como eu interpreto os fatos, se eu acho que alguma coisa se encaixa ou não numa nova espécie, vou poder tirar conclusões diferentes. Por exemplo, houve um caso de surgir uma espécie nova num determinado evento, sim ou não? Depende de como eu defino espécie. E isso pode mudar totalmente o rumo de uma investigação, o rumo da conversa, né? Então, por exemplo, quando tem aqueles debates lá sobre se ocorreu ou não o dilúvio, né? Ou tentando mostrar que a história do dilúvio é absurda. Quantas espécies caberiam na Arca de Noé? Quantas espécies existem hoje? Mas todas as espécies que existem hoje estavam na Arca de Noé? Não existem variações? Quantas espécies de caninos existem hoje? Né? São todos originários de um ancestral comum? Ou existem vários ancestrais comuns? Segundo o modelo de Darwin, todos teriam vindo de um ancestral comum. Só que para a gente avaliar isso, a gente tem que tirar
tem que fazer observações e tem que verificar o processo de especiação, verificar se existem limites ou não, se qualquer coisa pode se transformar em qualquer coisa, dadas as circunstâncias adequadas, né, com o passar do tempo, muitas gerações, com diferenças entre ancestrais e descendentes e seleção natural, para ver se realmente são possíveis todos esses caminhos. Então o ponto é, sem resolver algumas questões básicas desse tipo, algumas discussões caem no terreno das preferências. Eu prefiro pensar dessa forma, nesse momento é mais conveniente eu dizer que isso aqui são espécies diferentes para comprovar que está havendo especiação, nesse outro momento não. Então é um terreno um pouco perigoso. Quando a gente analisa o processo de construção dos animais, a gente começa a perceber que cada animal foi projetado para um determinado tipo de ambiente e de situação. Eu não consigo encontrar dentro da cadeia evolutiva nada de um dando origem ao outro. Eu encontro, pelo contrário, fraudes em livros didáticos, por exemplo. Existem fraudes grotescas. A evolução do cavalo, por exemplo, coloca os cavalos numa ordem cronológica, numa ordem de tamanho, numa ordem de aparecimento de estruturas como mandíbula, boca, dente. Só que quando você olha na cadeia geológica, o que acontece? O cavalo pronto já estava lá embaixo, enquanto que o cavalo todo... Origem, muitas vezes subestimamos o poder da subjetividade para preencher os vazios e fazer com que os resultados apoiem uma determinada cosmovisão, que geralmente coincide com a mais popular do momento. Mas será que ao abrir nossas mentes para novos modelos de explicação, não poderíamos encontrar ideias ainda melhores para compreender o passado do nosso planeta? We use this term, the fossil record, to mean this whole series of rocks and what fossils they contain. And that can tell us about the past. It can tell us various things about the past and what happened. The older rocks, that is the lower rocks in the geologic column, they have a lot of fossils very different from what we have today. And if we look at that from a biblical framework and let that help us understand them, there must have been many habitats before the flood with all these unique kinds of animals that were destroyed. Those habitats were destroyed during the flood and were not able to get reestablished after the flood. And so those animals are gone. That's why they're extinct. And many creatures went extinct at different points in the fossil record. Existem bactérias, por exemplo, na camada geológica que são gigantescas, que desafiam estruturas físicas. Massa ao quadrado, volume ao cubo. Então, essa regra física diz que eu não posso ter uma bactéria gigantesca porque a própria membrana ia explodir. Porque a massa ao quadrado não suporta um volume ao cubo. Só que o que eu encontro na cadeia geológica, nas camadas geológicas? Eu encontro bactérias gigantescas, bactérias enormes, que se comparadas às bactérias que a gente tem hoje, são verdadeiras escânias do lado de uma bicicleta. Como que eu posso explicar isso? Do ponto de vista evolutivo, não dá para explicar. Eu preciso abandonar o paradigma evolutivo para poder pensar de maneira diferente e começar a perceber que havia uma natureza totalmente distinta num momento da Terra que não existe hoje. Essa natureza distinta, gigantesca em todos os seus níveis, se acomoda basicamente ao modelo bíblico. Somente a Bíblia fala de seres humanos gigantes, de coisas gigantes, de animais gigantes. Só a Bíblia fala disso. O behemote, citado em Jó, por exemplo, fala de uma estrutura cuja cauda era de um cedro, ou seja, alguma coisa gigante, violenta, coisa que eu não encontro hoje, não há paralelo hoje. Então, se eu olho essa classificação biológica, eu só posso explicá-la a nível de macro, eu só posso explicar a nível de ensino médio, porque quando eu entro na faculdade, eu tenho que fazer o meu aluno tentar compreender essas estruturas, ele vai começar a perceber que existem tantas variantes, tantas variações, que por si só